O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Henrique Pinto Mesquita, Marta Meitinho Oliveira, São José Almeida. Eu sou a Sónia Sapaz e vou estar a moderar o episódio semanal do nosso Poder Público. Esta não é propriamente uma semana tão animada como têm sido as anteriores, mas se há uma lição que eu já levo em tantos anos de jornalismo político é que a política nunca nos desilude. Isto no sentido de que há sempre mais um assunto a comentar, mais uma polémica no ar, mais uma vítima da espuma dos dias, como costuma dizer a nossa São José. Infelizmente, este é um termo que nós temos usado aqui com alguma frequência e pela negativa. A espuma dos dias é o que há de menos profundo, é o que acaba sempre por ficar à tona, o que não deixa marcas, mas mói, e acaba por causar ruído e distrair. Foi o que aconteceu há dias com o desvio de António Costa a Budapeste para ver um jogo de futebol e cumprimentar Mourinho, ou Vítor Orbán, não sabemos bem. Hoje temos connosco o Henrique, que assina hoje uma peça no Público sobre outras viagens polémicas de políticos. Henrique, de todas as que andaste a analisar e relataste, e que envolvem Soares, Cavaco, Sócrates, Marcelo, entre outros, qual foi a que mais te divertiu, para irmos para o lado positivo da coisa? Então, a que mais me divertiu foi sem dúvida a de Soares às Seychelles em 95, portanto, Soares tem uma visita de Estado à África do Sul e posteriormente decidiu fazer uma visita oficial às Seychelles, na qual os jornalistas descrevem como não havendo nada praticamente para fazer e por isso, basicamente, Soares foi ver Soares a brincar na natureza, a montar uma tartaruga, a dar mergulhos no mar, e um jornalista que descreveu muito bem a questão, que basicamente, de certa altura, o assessor de imprensa pergunta-lhe como é que estavam as notícias em Portugal sobre esta viagem, e o assessor responde-lhe que não estão muito bem, e o Soares aí responde que já que temos a fama vamos ter o proveito e por isso vamos dar um passeio de barco. Acho que isto explica muito bem o clima dessa viagem, pitoresco e divertido, e sem dúvida foi a que mais me divertiu desde que vimos. A de Sócrates também é divertida, porque... A de Sócrates até envolve um jornalista desta casa, não é? É importante, em 2008 a lei do tabaco tinha sido aprovada há um ano pelo governo de Sócrates, e Sócrates dirige-se às Caracas, onde vai numa visita de Estado, freta um avião, leva consigo empresários e jornalistas, entre os quais estava o Luciano Alvarez, e, portanto, durante a viagem, pelos vistos, era comum as pessoas levantarem-se e irem fumar, e, contudo, considerando que a lei do tabaco tinha sido aprovada há um ano, deixou de ser legal essa questão. E, portanto, Sócrates e Pinho continuaram a fazê-lo, e quando eles aterram em Caracas, tinha uma notícia do Luciano a dizer que o fizeram, e depois... a opinião pública foi unânime a considerar isso ilegal. Sócrates, ainda em Caracas, diz que vai deixar de fumar O que não cumpriu, porque Nunca. depois disso, em vários congressos do PS, viu fumar. Toda a gente viu, acho que sim, não conseguiu cumprir essa promessa. E penso que já 3 ou 4 anos antes tinha prometido que ia deixar de fumar também e não deixou. Portanto, é uma outra história muito gira e muito pitoresca. É curioso porque o Luciano também é fumador e nesse voo aguentou-se firmemente, porque não era permitido fumar, nesse e imagino que noutros que se seguiram. Marta, no caso da passagem de Costa por Budapeste, não podemos dizer que foi divertido, como estas que o Henrique nos contou. O primeiro-ministro viu Sevilha ganhar a taça ao Roma, de Mourinho, mas chegou a Portugal e viu-se envolvido numa grande polémica. O que é que te espantou mais? Que ele tivesse estado com Orbán, que foi uma das críticas, ou que ele tivesse escondido aquele ponto da sua agenda oficial? Olha, neste caso várias coisas me pareceram espantosas e começa um bocado por isso não fazer parte da agenda oficial, porque ninguém vai fazer um evento público com tanta gente ali a ver, que era muito previsível que pudesse ser visto a ver aquele jogo,
e não pôr aquilo na agenda oficial. Um primeiro-ministro que ainda por cima está ao lado de outro primeiro-ministro, ao pé de outro primeiro-ministro, e portanto, e um jogo importante. É um bocado, parece quase um descuido ou amadorismo não pôr aquilo na agenda oficial. Depois, espanta-me também um bocado que isto foi tudo uma grande embrulhada, não é? Porque depois nós também ouvimos as declarações do Presidente, da escala técnica feitas pelo Presidente da República, que tentavam de certa forma desvalorizar este acontecimento, e depois percebemos que afinal não terá sido uma escala técnica. Havia ali objetivos de conversas a ter com o Primeiro-Ministro da Hungria relativamente a futebol, e à nossa candidatura ao Campeonato Mundial de Futebol, mundial ou europeu, nem sei. Mundial, eu não sou muito bom em futebol, pronto, mas sei o que é um fora de jogo. Pronto, e isso tudo é um bocado espantoso, e ainda me espanta mais que António Costa tenha tanto cuidado ao mesmo tempo com tudo isto, e haja aqui tantas vertentes, e ao mesmo tempo não tenha tido o cuidado, que foi depois noticiado, dias depois, de ele ou alguém do governo fazer a inauguração daquele monumento em Pedrógão por causa dos incêndios, que é uma homenagem às vítimas dos incêndios de 2017 em Pedrógão. E, portanto, isto ficou tudo. Podia ser uma coisa muito simples, que era, se estivesse na agenda pública, podia ser tudo muito simples, e acabou por ser um facto que se transformou durante a semana, foi crescendo, e ficando cada vez pior. E o facto de depois nós termos chegado ao final da história, digamos assim, a saber que Costa, afinal, vai fazer a inauguração do tal monumento a Pedrógão, que, de certa forma, parece quase um assumir de culpa de alguém do governo tem que ir à homenagem que é feita às vítimas daquele incêndio que foi terrível em Portugal em 2017. É quase um assumir de culpa de que isto, pronto, foi tudo muito mal, não é? Desde o início. Portanto, é tudo um bocado espantoso, ao mesmo tempo, políticos com tanta experiência a serem apanhados numa coisa que era evitável, não é? Sem dúvida que se tivesse na agenda não teria havido a mínima, não teria havido tanta confusão. Alguma daria sempre ele estar ao lado de Orbán numa circunstância tão, enfim, extra-política, mas acho que não seria a mesma coisa. São José, eu na minha cabeça já te estou a ouvir a dizer que esta história é mais uma daquelas que serve para nos distrairmos com a espuma do dia. É isso mesmo? Achas que é só isso? É isso mesmo? Ou será que havia, como a Marta referiu, motivos ocultos nesta passagem por Budapeste? Houve até quem falasse em charme europeu, ele fazer charme pelo seu... Essa história do charme europeu e do Costa candidato a um cargo europeu é uma coisa que eu já não comento, calme, porque é tão disparatada e há tanto tempo que insistem, quando o próprio homem já disse que não vai, que não quando o Presidente disse que se ele fosse, dissolvia a Assembleia, é mesmo estar a querer alimentar especulações, e portanto acabou. Quanto à pressão para o europeu ou para o mundial, ou não sei, porque não é ali sentado meia hora ou uma hora ao lado do outro que isso é decidido. Admito que aceitar um convite da UEFA, satisfazer, possa ser uma forma de fazer pressão para isso, mas não sei o que é que ele conseguiu falar com o Orbán dentro de um estádio de futebol, onde ele chegou, o jogo já tinha começado, saiu, o jogo ainda não tinha acabado, portanto não sei sobre o que é que falaram no intervalo, e de facto não vejo grande drama, não vejo nenhum drama, em que o avião tinha que parar para abastecer. Ele, em vez de ficar dentro do avião... Isso não é líquido. O Presidente da República disse isto. Sim, mas já eu vi notícias, pelo menos, em que o avião tinha uma capacidade de 5.000 km. Então a coisa correu ainda pior. Eu acho que a confusão foi essa. O Presidente da República decidiu pôr-se em bicos de despesa a dar explicações, até para comparar-se consigo mesmo. Até disse que tinha pago a viagem, o que não é verdade, não pagou, porque o Governo devolveu-lhe o dinheiro, alegando que o Presidente... Como Primeiro-Ministro, quando viaja, está a representar o Estado português, portanto tem direito de estar no Falcon, pronto. Mas eu acho isto tudo uma inutilidade, uma perda de tempo. Eu já estava à espera que dissesse isso. Numa semana em que havia coisas importantes para se discutir, para se andar em cima, em que
o pacote da habitação começam a ser apresentadas propostas concretas de alteração, algumas das quais do PS, para matizar as leis do governo. Numa semana em que estamos com a discussão pública e o protesto, e eu sei que já vamos falar disto mais à frente, das ordens, andamos aqui a discutir se foi no avião, não foi no avião, porque é que foi no avião, porque é que pôs na agenda, porque é que não pôs na agenda. Eu lembro-vos que nem todos os atos públicos, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, constam da sua agenda. Ainda hoje o Presidente da República tem um ato público na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito, salvo erro, que não está na agenda. Okay. Mas isso é normal. O que eu queria dizer há pouco com o meu comentário é que se estivesse na agenda não tinha levantado este... Se estivesse na agenda não tinhas caso. Exato. Portanto, era uma forma fácil Agora, de antecipar. Do que eu percebo que o Presidente explicou, porque o Presidente foi prolixo sobre o assunto, até acho que falou demais. O Presidente até deu duas explicações diferentes e contraditórias entre si. Não são bem contraditórias. Mas podem ser complementares. Porque ele primeiro diz que o Primeiro-Ministro até lá tinha estado na audiência, despachou-se mais cedo, viu que dava tempo para ir ao jogo, então aceitou o convite, por isso é que não estava na agenda, presumo eu. Quer dizer, mas o que é que isto interessa? O que é que isto interessa para os problemas dos portugueses e para as soluções do país? O que é que isto interessa? A não ser para uma meia dúzia de comentadores fazerem interpretações e para os partidos da oposição cavalgarem em cima da espuma dos dias. Pronto, é só isto, não é mais nada. Era só isso que eu esperava. Em vez de apresentarem propostas e discutirem o país, não, andam a comentar o Falcon, que por acaso existe, para ser usado pelos representantes do Estado. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é, eu tenho um bocadinho a ideia de que, tendo em conta que António Costa é um político tão experiente e tão profissional e que toda a gente reconhece, seja do campo político dele ou não, estas características, às vezes parece que estas circunstâncias acontecem um bocado de propósito. Ou seja, em vez de nós estarmos todos a olhar para um lado, querem desviar-nos o olhar para o outro. Eu não sei... Às vezes penso nesta possibilidade, não tenho a certeza disto. Isso seria catastrófico, mas às vezes penso nesta possibilidade, porque é tão estranho ver pessoas com tanta experiência política e com tanta habilidade política a embrulharem-nos durante nós gastámos isto começou no fim de semana e tivemos até quarta nesta história, não? Vamos ver se hoje o debate em que ele vai participar no Parlamento não... Exato. Que às vezes eu levo-me a pensar, será que isto nos querem desviar o olhar para algum lado? Eu começo a ficar um bocado a pensar nisso, não sei. Mas pronto, vamos ver esse debate, isso vai ser interessante. O novo aeroporto de Lisboa e a questão das ordens profissionais acabaram por ser mais dois temas que marcaram a semana. Muito levemente, São José, apesar de serem importantes, tendo em conta que os assuntos que realmente interessaram aos portugueses e aos leitores online foram o submersível que desapareceu e que levava turistas ricos a visitar os destroços do Titanic e os dias de calor. É mesmo aquele tipo de atividade, o desaparecimento, toda a situação é uma catástrofe horrorosa, assustadora, mas é o tipo de facto de atividade típica de quem tem muito dinheiro e que já não sabe o que há de fazer a tanto dinheiro. É só dinheiro. isso, sim. Não é? Porque de facto entrar num submarino para ir ver os destroços do Titanic é uma coisa. Não, e repara, não ia ver ao vivo, ia ver através de câmaras, porque aquilo não tem janelas, podia ver cá em cima na segurança do seu, enfim, do sofá. Mas outro tema foram os dias de calor que aí vêm a partir de hoje, precisamente. Ainda assim, de facto, interessa-me pôr-vos a questão sobre o aeroporto de Lisboa. Achas, Marta, que João Galamba deveria ter o cuidado de não se referir negativamente, porque acabou por fazer essa apreciação a uma localização específica, sendo que ainda decorre um processo de avaliação técnica? É o discurso político que pode contaminar a decisão ou achas que não terá problema nenhum?
Bem, nós hoje temos declarações da Presidente da Comissão Técnica a dizer que não contamina a decisão. E, portanto, temos que acreditar que ela decidirá com base nos critérios que a Comissão estabeleceu e pronto. Agora, isto da parte de João Galamba, eu acho um bocado estranho, até porque nós temos tido, desde que este processo começou e desde que o Governo e o PSD chegaram a um acordo em relação à metodologia de trabalho de decisão da localização do novo aeroporto, houve ali uma espécie de blackout da parte do Governo em relação a matérias do aeroporto, porque este era o tempo da Comissão Técnica, era o tempo em que a Comissão Técnica está a trabalhar. E, portanto, é um bocado estranho ver um ministro, que ainda por cima é o ministro da tutela, a fazer considerações sobre uma das hipóteses em cima da mesa. Ainda para mais quando essa hipótese é uma hipótese que foi posta em cima da mesa pelo próprio Governo. Portanto, não é uma hipótese que apareceu daquela fase seguinte em que a Comissão Técnica andou a esmiuçar as receber propostas de... Sim. Exato, a receber propostas. Não estamos a falar disso, estamos a falar de uma hipótese que o próprio Governo pôs em cima da mesa, entregou numa resolução do Conselho de Ministros à Comissão Técnica para avaliar. Mas Santarém foi a surpresa daquele momento quando o Governo elencou 5 hipóteses para serem estudadas. Foi a surpresa, porque as outras todas eram hipóteses que já existiam, já tinham existido no passado, ou já tinham sido mencionadas. Santarém era a novidade. Portanto, é um bocado estranho e eu acho que era escusado, a não ser que haja aqui um interesse que eu não estou a ver. Acho que era escusado introduzir agora este ruído. Ainda para mais, há aqui uma fragilidade, não é bem uma fragilidade, tem a ver com as características em que esta análise está a ser feita. Quando a Comissão Técnica recebeu a resolução do Conselho de Ministros para avaliar as 5 soluções, como tem mandato para avaliar estas 5 soluções e depois podia acrescentar outras, estas 5 não foram avaliadas da mesma forma que as outras, porque não foram submetidas àqueles critérios que foram definidos pela Comissão Técnica, o que significa que o que João Galamba está a dizer é uma coisa do género, bem, aquela hipótese que eu até sei que ela não foi submetida às mesmas avaliações que as outras que entraram depois, e eu também não gosto dela, dá ainda mais peso a esta desvalorização da hipótese de Santarém, parece-me, porque ela chega ao fim do processo menos testada, digamos assim. E, portanto, eu acho que era escusado mesmo. Pois. Henrique, tu concordas? Achas que ele, enfim, que era escusado, porque de facto a Marta tem razão, a proposta de integrar Santarém era uma proposta do Governo, foi uma das possíveis localizações incluída pelo Governo, o que significa que, além disto tudo, o Primeiro-Ministro pode muito bem ter ficado incomodado. Foi o momento certo para fazer um comentário destes? Acho que de todo, acho que não foi o momento certo, alinho na visão da Marta de que era completamente escusado. Acho que mais uma vez vimos João Galamba a ser igual a si próprio, com o coração na boca, fala em momentos em que se calhar não deveria e certamente não deve querer neste momento irritar o chefe de governo e certamente tê-lo à feito, imagino eu. Acho que é mais uma vez uma demonstração do que João Galamba tem sido enquanto ministro, revelando falar em momentos que não devia ou revelando no limite alguma falta de sentido de Estado. Às vezes eu acho que o Primeiro-Ministro devia ter aquelas bolinhas que havia na escola das crianças que levavam para casa a vermelha, a verde e a amarela, e para os ministros terem noção de que às vezes é o dia vermelho mesmo, não correu mesmo bem. São José, para ti tenho a última pergunta sobre um tema importante, a questão das ordens profissionais. O Governo, com as propostas que apresentou e aprovou em Conselho de Ministros, aprovou e depois enviou à Assembleia, parece ter conseguido o pleno de incomodar todas as ordens, e são mais de 20, creio. Isto é sinal que está a fazer a coisa certa, porque às vezes quando se mexe no ninho de vespas é isso que acontece, ou está a fazer a coisa errada? E foi longe demais. Este processo começou já há anos a ser preparado no Parlamento, foi aprovada a lei das ordens aqui há uns meses,
Isto são as sub-leis, não é? Há uma lei-mãe que estabelece os critérios gerais com que as ordens passam a funcionar e depois tem que haver uma lei quase por ordem e por profissão. E é nesta fase final que está a aparecer maior contestação, embora ela já tenha aparecido antes. Na minha opinião, o governo está a fazer uma coisa normalíssima, que é acabar com uma situação de privilégio, ou uma situação peculiar de profissões que funcionam com critérios de autorregulação que parecem uma espécie de herdeiras do que foram as guildas medievais. Eles é que decidem quem entra na profissão, eles é que decidem quantos alunos entram nas universidades, por exemplo, em medicina, eles é que decidem que os alunos têm que estar, por exemplo, em Direito, têm que estar 18 meses a fazer um estágio, muitas vezes não remunerado, a maioria das vezes não remunerado, pois têm que pagar um exame no final. Se chumbarem o exame, têm que voltar a fazer um estágio de 18 meses, pagar a segunda vez o exame, quer dizer, isto é ridículo, é absurdo, isto não é de uma sociedade normal. É caro, e, portanto, também. É caro. Prejudica imensas pessoas, não há direito dos estagiários não serem remunerados. Acho muito bem que o governo imponha um teto mínimo de salário para estagiários e que crie espaços normais. Eu lembro-me quando eu fiz o meu estágio como jornalista, e isto em 1989, pronto, o estágio de jornalismo eram 2 anos. A carteira era passada pelo sindicato, pelo Conselho Deontológico do sindicato. O estágio eram 2 anos, mas nenhum jornal se atrevia a não pagar a estagiários. Quer dizer, pronto. Mesmo assim, no tempo do primeiro-ministro José Sócrates, essa situação foi revista, foi criada a Comissão da Carteira. A carteira passou a ser passada por um órgão externo, estatal, portanto, na dependência do governo, e os estágios hoje de um jornalista não são 2 anos, não é? Quer dizer, ninguém quer, com a velocidade do tempo de hoje em dia, que um jovem licenciado esteja 2 anos ou 18 meses a fazer um estágio. Isso não é completamente absurdo. Portanto, o que é que se passa? Há ordens que têm muito poder. Por exemplo, uma das coisas incríveis que eu vi contestar foi terem que entregar declaração de interesses. Então, se neste país não há gato nem cão que não tenha que apresentar declaração de interesses, porque é que os bastonários não o têm? Aliás, ontem eu ouvi de forma muito interessante a bastonária dos contabilistas que isso era um princípio básico da transparência, portanto, contra isso não protesta, o princípio básico da transparência, e que ela, no seu mandato na Ordem dos Contabilistas, publica a sua declaração de interesses, pelo que percebi no site da Ordem, internamente, e que toda a informação, todos os atos, todas as despesas da Ordem, da direção, da bastonária e da direção da Ordem e dos órgãos sociais da Ordem são publicados no site. Portanto, quer dizer, se outras instituições têm estas regras, porque é que há 20 ordens, há 20 profissões que continuam a ter privilégios? Quem manda, quem é a ordem, quem é a direção, continua a ter privilégios de poder sobre a entrada da profissão e a entrada na profissão, que são medievais. São absurdos. As guildas é que os mestres decidiam quem era aprendiz e depois passava a Mas eles vão continuar a ter muitos desses poderes, não é? Isso não vai desaparecer. Sim, mas passam a ter também regulação externa. Uhum. A regulação externa de uma entidade, pronto, são nomeadas pessoas escolhidas por eles. Por eles não, mas que têm que ser algumas delas de outras profissões. Sim, isso sim, e mas são eles que... E são votadas, aquilo é votado, não é? Mas até contra isso tem em relação a isso há polémica, sim. Sim, há polémica quando eles vão continuar a controlar o controle sobre si, isso tens razão. Eu acho que podemos ficar por aqui hoje, mas não me queria despedir sem vos pedir os públicos e notórios
São José, queres começar tu? Sim, eu li uma notícia que li no Público ontem, creio que ontem ou hoje. Foi ontem. Ontem. Uma notícia muito interessante em que o deputado André Ventura protestou na Conferência de Líderes pelo facto dos funcionários da Assembleia que registam as sessões plenárias, que são gravadas, mas tem lá um conjunto de funcionários, sempre foi assim, que registam, veem quem fala, quem não fala, pronto. Para sair no diário da Assembleia da República. Para ser atas das reuniões na íntegra, que são publicadas em diário da Assembleia da República, e, portanto, ele protesta porque os funcionários registam as boçalidades e os disparates que os deputados do Chega dizem contra os outros partidos, contra os outros deputados, e põe o nome dos deputados do Chega, diz que são à partes do Chega. Ora, eu não sei por que razão é que ele protesta. Eu penso que era muito mais simples eles deixarem de ser boçalidades e deixarem de dizer disparates. Porque é evidente, tudo o que é dito dentro do plenário fica registado nas atas. Ou agora temos censura positiva, favorável a quem diz boçalidades. Qualquer dia vais ter inteligência artificial a fazer essas transcrições que não vai olhar a quem é que está... Que é exatamente isso que eles devem fazer, não é? Estão a transcrever, não olham a quem está a dizer. Quem abre a boca é transcrito, sempre foi assim. Sempre foi assim. Só quando é, por exemplo, protestos, que há protestos, não sei o quê, aí eles não conseguem identificar quem é e põem protestos. Até podem pôr das bancadas que protestam, se conseguem identificar as bancadas. Agora, quando tu tens um deputado armado em carroceiro a dizer ordinarices, é evidente que é identificado o nome dele e é escrito. Tem que ser, é das regras. Marta, avança tu com o teu público notório. Olha, eu queria assinalar que sexta-feira faz 3 anos que foi aprovado o fim dos debates quinzenais no Parlamento. E apesar da enorme vontade de retomar os debates quinzenais, eles ainda não existem. E, portanto, esta semana saiu uma notícia a dizer que para a próxima semana é retomada a discussão para ver se isto se fecha ainda nesta sessão e para que em setembro voltem os debates quinzenais, num modelo exatamente que nós ainda não conhecemos como é que é. Tu dizes que há uma grande vontade, mas o que resulta daí é que não me parece. É uma grande vontade no discurso. Há sempre uma diferença entre... Se calhar não estava claro, e é melhor dizer isto aqui, porque as pessoas não estão a ver, não é? Só estão a ouvir. Que há sempre uma diferença entre o que as pessoas dizem e depois o que as pessoas fazem, não é? Ou muitas vezes há essa diferença. E na política isso é muito visível. Sim, será supostamente a partir de setembro. Henrique, acabamos contigo. Portanto, eu trago mais um episódio da novela do Pinto Moreira. Supostamente ficamos surpreendidos com o facto de Pinto Moreira ir às comissões e representar o partido. Contudo, sabemos que tem que ser assim, como o Luís Montenegro disse aos jornalistas. Mas nesta história do Pinto Moreira e do PSD, eu acho que tanto o PSD como o deputado estão mal. Portanto, o PSD, no limite, não pode expulsá-lo da bancada parlamentar, certo? Diz que lhe retira a confiança política, ele vota, mas não representa o partido, está nas comissões, mas não representa o partido. Eu não sei o que é que isto quer dizer, é uma coisa estranha. Não pode ir mais longe expulsando, mas no limite, se está assim com tão pouca confiança sobre ele, pode retirar-lhe a militância do partido. Coisa que não fez por várias razões, as quais eu desconheço, mas também nesta história não nos podemos esquecer da proximidade que existe entre o Luís Montenegro e o Pinto Moreira. E Pinto Moreira também está muito mal porque também traz um bocado mais bizarria à história, como é que alguém cujo partido lhe retira a confiança política, que diz em todas as televisões que ele não representa o partido, como é que essa pessoa não tem os mínimos de ele próprio tornar-se um deputado independente? Acho que é a coisa mais básica que pode haver. Do ponto de vista político, é ter noções do que o partido nos quer e ter noções quando o partido não nos quer. Portanto, acho que estão os dois mal. Mas talvez porque ser deputado também acaba por ser um bom emprego. Com certeza. Um bom estatuto. Um bom emprego, um bom sítio para estudar. Sim, mas pode se tornar deputado independente. Agora, não percebo qual é a necessidade que ele tem de ficar na bancada do PS. Até percebo, não é? Claro que o maior partido da oposição não é diferente dos outros partidos. Mas acho que ele devia fazer uma meia-culpa. Podia ser saía do partido e ficava como deputado não inscrito. Sim, como aconteceu recentemente. Não percebo o que é que ele não faz. Acho que dá uma péssima imagem dele próprio, enquanto político, que já não é melhor aos portugueses.
Mas também dá a ideia de que, no fundo, ninguém está zangado com ninguém. Exatamente. Sim. Exatamente. Porque se houvesse mesmo uma atitude séria da parte se aquilo fosse a sério da parte de Luís Montenegro e da direção do PSD, ele estava expulso. Claro. É plástico. Agora sim, despedimos-nos. Até ao próximo episódio. Fique bem, fique connosco em público.pt. Até breve. O Público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.